Fala galera, beleza? Black Nerd aqui pra mais um vídeo, rapaziada. Deixa eu ver se o volume aqui do microfone está bom, porque aí eu não preciso ficar aumentando lá na hora de editar, né? Então fica mais fácil pra mim aqui, rapidinho aqui. Deixa eu dar uma olhada, parece que tá bom. Deixa eu ver níveis, 100%, é isso aí. Vamos falar dessa rodada de número 24, rapaziada. E aos nossos times, claro, você já sabe, você já conhece. Tiro curto. Então é isso, galera. Vamos falar dessa rodada de número 24, tá? Eu não vou nem ficar enrolando muito, não. Rodada 23 foi bem ruizinha, porque foi difícil acertar um SG. A gente errou os dois, estava com o Internacional e tal, estava aí com o Atlético Paranaense, que era muito favorito, e realmente os dois falharam. Aí Flamengo falhou, Palmeiras. Bicho, foi difícil de acertar um SG nessa última rodada. Vamos ver se a gente consegue hoje, né? Nessa rodada, acho que temos bons SGs aí pra gente buscar, beleza? Mas antes, dá uma olhadinha aí nesse recado. Então agora é hora de você se inscrever no canal, deixar aquele like que ajuda demais. Clicar no sininho para receber todas as notificações quando a gente soltar um vídeo novo e tornar-se membro do nosso canal. Você se tornando membro, você pode me chamar no privado, que eu vou te colocar no nosso grupo exclusivo de notícias de última hora, dicas top 5 de cada posição, lives exclusivas apenas para os membros. Então não deixa para depois, torne-se membro Black. Eu já quero agradecer a todos os membros do nosso canal e bora voltar pro vídeo. Então é isso, galera. Torne-se membro do nosso canal para pegar dicas exclusivas, lives exclusivas e análises exclusivas. Inclusive, amanhã tem live exclusiva apenas para os nossos membros, tá? Nosso time foi bem, o time dos membros, hein? 82 pontos aí numa rodada bem complicada. Acertamos bastante nele, com dicas aí ousadas. Então vamos em busca aí agora, dessa vez, de imitar com o nosso time tiro curto. Sabe que aqui é meio tudo ou nada, então vamos ver se a gente consegue acertar o SG e pontuar bem com os nossos atacantes. Então bora pro nosso vídeo, rodada 24, time tiro curto. Então é isso, galera. Vamos já começar aqui analisando os jogos para essa rodada. Acho que tem um bom potencial aqui, bons jogos, tá? Começando logo de cara com o meu Flusão. Meus amigos, Fluminense tem uma boa possibilidade de segurar o SG. Cara, que reviravolta do Fluminense nesses últimos jogos, né? O time aí, depois da saída do Zubeldia, subiu muito de produção. O Marcão tá conseguindo fazer um bom trabalho. Conseguiu se classificar num jogo muito difícil contra o Rivadavia fora de casa. Vem melhorando, ainda não tá na ponta dos cascos, não tá voando, não é assim um grande time, mas tá ali, cara, brigando no quarto lugar do Campeonato Brasileiro, já passou de fase na Libertadores, tá na quarta de final, e eu acho que tem uma boa chance de ir bem nessa rodada, tá? Ficarei de olho em muitos nomes aqui do Fluminense, tá bom? O Ganso seria um nome interessante, mas ele ainda não começou a fazer gols, e mesmo assim, é um cara ali mais da armação da jogada, tá voltando muito ali pra ajudar na marcação, então eu gosto mais aqui do Canóbio, que é o atacante, tem possibilidade de ir bem, ele faz uma boa média básica, também não tá lá essas coisas, mas vale a pena. O Hulk tem um pênalti aí, provavelmente, aí como seu fator decisivo, e também tem as cobranças de falta, tá? O Hércules, cara, pode ser um cara diferenciado que pouca gente vai utilizar, que se ele fizer um golzinho, ele deve imitar na rodada, ele passa dos 4, 5 pontos aí com média básica, desarmando, então é um nome interessante, eu acho que é um dos grandes SGs pra essa rodada, tá? Eu acho que montaria bem mais times aqui do Fluminense, uns 7, 8, 10 aqui pra tiro curto. Também tem o Remo, né, com bom potencial, pode acontecer de tudo, Já e Taliares são os nomes interessantes, montaria assim umas 2, 3 defesas só pra cercar aqui, caso dê alguma coisa errada, seja o dia do Remo arrebentar, e aí você consegue pegar uma metade improvável da equipe do Remo. Passando para Internacional e Atlético Mineiro, jogo muito interessante, mas aqui eu vejo pouca possibilidade de SG, então eu faria, falar a verdade, aqui eu vejo possibilidade de ambos terem SGs, tá? Inclusive pode ser um 0-0 esse jogo aqui, o Galo tem um jogo bem difícil no meio de semana pela Copa do Brasil, contra a equipe aí, sua rival, o Cruzeiro, né, que foi eliminado pelo Flamengo, então deve ir com força máxima, talvez até poupando alguns jogadores, então por isso a equipe do Inter se torna levemente favorita, mas assim, o Galo tá muito bem arrumado, tá? Então eu montaria 5 defesas de cada, tá bom? 5 defesas do Galo, 5 defesas aqui do Internacional, que dá assim pra gente poder cercar os dois lados aqui. Olho no Bernabé, que dá pra colocar a braçadeira de capitão nele. Gosto do Carboneiro, nome interessante também pra rodada, e o Vitinho pode ser uma aposta fora da curva que pouca gente vai utilizar. Muita gente tá utilizando o Alan Patrick, né? Mas de repente aqui um Vitinho aqui no ataque, com Carboneiro no luxo, pode ser interessante. Pelo lado do Galo, Coelho é sempre um nome bom pra rodada, mas eu não sei se esse Galo vai com o time completo, tá? Teve um jogo bem difícil também no meio de semana, se classificou pela Sul-Americana, então talvez economize com os jogadores aqui, mas ainda assim tem uma boa defesa, e o Coelho, na minha opinião, é o grande destaque ofensivo aqui do Galo. Dá pra colocar ele de capitão sim, tá bom? Passando agora pra Cruzeiro e Flamengo. Cara, o Cruzeiro vai precisar dar uma resposta jogando em casa, o Flamengo precisa encostar no Palmeiras e não joga durante a semana, tá? E o Cruzeiro tem um confronto durante a semana contra a equipe do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Então, clássico, jogo difícil, pegado. Já foi um jogo difícil, última rodada contra o próprio Flamengo, onde foi eliminado da Copa Libertadores da América. Talvez até poupe alguns jogadores pro jogo decisivo contra o Galo. Então, gosto de alguns nomes? Gosto. Matheus Pereira e Caio Jorge são interessantíssimos? São, mas podem ter minutagem baixa, tá? Então,
acho que o Flamengo se torna favorito nesse jogo. Por quê? O Flamengo precisa vencer para poder encostar mais no Palmeiras. Além disso, não tem jogo no meio da semana. O Flamengo já foi eliminado da Copa do Brasil, então pode utilizar todo o seu potencial nesse jogo. Então, Arrascaeta, Lino, Pedro são nomes muito fortes para a rodada. Fica de olho no Carrascal, que imitou muito na última. E é interessante também a parte defensiva aqui do Flamengo, mas eu acho que esses atacantes aqui mesmo são muito bons para a rodada. Pedro, Samuel Lino de capitão vale a pena. A dobra também acho que é muito boa, então fica de olho nisso, tá bom? Palmeiras enfrentando a equipe do Vasco, acho que tem um bom potencial para SG aqui também, tá? O Vasco que não vem bem aí no campeonato, o seu técnico deu uma arrumadinha, mas o elenco realmente é muito abaixo, realmente o elenco é fraco do Vasco, não tem bons atacantes. Tem esse Colídio aí que é interessante, mas ainda chegou agora, ainda tá se entrosando com o time. O Andrés Gomes é um nome também pra gente ficar de olho, mas eu realmente vejo o Palmeiras bem favorito, mas tem isso, o Palmeiras também tem um jogo no meio de semana pela Copa do Brasil, teve um jogo também desgastante fora de casa no Paraguai, e aí pode pesar um pouquinho, mas eu acho que tem elenco, até mesmo pra mudar alguns jogadores e continuar com um padrão alto. Então, gosto do Vitor Roque, Flaco Lopes e Ares, esses três aqui são excelentes pra rodada, dobra no ataque também vale muito a pena. E é isso aí, galera, acho que também não tem muito mistério não sei se o Palmeiras vai realmente com esses três zagueiros, não tem jogado com três zagueiros, os últimos dois jogos eu tenho visto o Palmeiras tá jogando só com dois, ou Alexandre Barbosa e Gomes, ou Gomes e Murilo. Então, toma cuidado na hora de escalar, não caia muito nessa de três zagueiros não, tá bom? Então, vejo potencial pro Palmeiras muito favorito, montaria muito mais times, 6, 7 times aqui do Palmeiras, e até, de repente, aqui um ou dois do Vasco, só pra cercar caso tenha alguma zebra. Passando agora pra Bragantino e Grêmio, eu vejo o Bragantino muito favorito pra essa rodada, e o Grêmio também tem um jogo no meio de semana pela Copa do Brasil, então fica de olho nisso, galera, porque talvez poupe alguns jogadores também, tá? Então eu ficaria de olho aqui em alguns nomes do Red Bull Bragantino, acho que é levemente favorito, apesar do desgaste da última rodada contra o Galo, o Bragantino não vai ter jogo no meio da semana, então deve ir com força máxima. Lucas Barbosa é nome interessante, Sacha também vale a pena, Juninho Capixaba pode ser usado como capitão, caso segure SG, dê uma assistência ou faça um gol, pode imitar na rodada, então são nomes interessantíssimos, até mesmo o Thiago Volpe, se cobrar pênalti, ele pode estourar na pontuação, já que você vai montar tiro curto, por que não? Por que não o Thiago Volpe de capitão? Fica a dica, tá bom? Então eu acho que é basicamente isso aqui, tá? Grêmio, Carlos Vinícius é um potencial pra rodada, mas assim, eu montaria algumas defesas do Grêmio, porque esse jogo pode ser um 0-0. Então ficaria de olho nisso aí, mas eu acho que o Bragantino é levemente favorito aqui. Passando agora pra Vitória, enfrentando o Bahia, apesar de eu achar que o Vitória é favorito com o time completo, mas o Vitória tem um jogo bem difícil no meio de semana, contra o Botafogo, tá? Contra o Vasco pela Copa do Brasil, tá? Então eu vejo aqui um potencial de ser um jogo muito equilibrado, com o Vitória até poupando alguns nomes aqui, ou tendo minutagem baixa, alguns jogadores, tá bom? Bahia, eu acho que acaba se tornando levemente favorito, mas também vem uma sequência muito ruim de empates. Então é um jogo pra mim bem equilibrado, onde eu montaria 5 defesas de cara pra cercar os dois lados aqui. O René é o destaque pra capitão, tá bom? Acho que vale a pena. O Eric pode ser também uma aposta. Pelo lado aqui do Bahia, o Luciano Juba pode ser uma opção interessante também. O Nestor também para capitão pode ser uma peça boa, e o Eric Pulga, acho que basicamente isso aqui. Parece que o Vélez assumiu a cobrança de pênalti, então de repente ele também pode pintar como um bom capitão, mas ainda precisa mostrar mais aí, não é um grande destaque ainda no Brasileirão. Passando agora, galera, para Santos e Mirassol, outro jogo que eu acho que tem uma boa possibilidade aqui de TSG, mas o Santos tem um jogo muito difícil no meio de semana, mas tá poupando as suas principais peças nesse confronto da Sul-Americana. Neymar não jogou, Neymar não viajou, Barreal não viajou, Gabigol não viajou, Igor Vinícius também não. Então muitos jogadores do Santos nem viajaram para jogar essa partida da Sul-Americana. Então deve ir com força máxima contra o Mirassol. Tem uma chance sim de SG, apesar do Mirassol ser uma equipe bem chata de se jogar, mas eu acho que tem chance de SG. Capitão Neymar sempre é uma boa, Barreal pode ser um capitão alternativo junto com o Gabriel, tá? Montaria um pouco mais de defesas do Santos, já que o Santos tem mais chance de SG. O Mirassol também tem um jogo difícil pela Copa Libertadores, então eu vejo o Santos aqui como favorito, jogando em casa, tem um bom potencial ainda por jogadores, beleza? Passando agora pra Chapecoense e São Paulo, cara, eu vou falar a verdade, eu gosto muito do São Paulo pra essa rodada, mas ainda assim, não vejo assim tão à frente não, tá? Chapecoense fez um jogo muito bom na última rodada contra o Bahia, 3-3, e o São Paulo tem um bom potencial pra segurar esse G, fez um bom jogo aí pela Copa Sul-Americana, conseguiu se classificar, e vejo sim, cara, talvez até engrenando um pouquinho mais aqui, e de repente agora conseguindo com mais calma jogar melhor, então eu vejo o potencial pro Caleri e Luciano, junto com o Arthur, são bons nomes pra rodada, mas assim, não vejo um grande destaque nos nomes do São Paulo não, tá bom? Pelo lado aqui da Chape, eu até gosto desse Túlio Eduardo, tem um potencial bom, e o Giovanni Augusto, que pode ser uma boa peça pra rodada, mas eu também pararia por aí. O São Paulo é levemente favorito, mas não confio tanto na defesa. Então montaria sim algumas zagas do São Paulo para poder garantir aqui uma vitória com o SG. Mas assim, não pesaria muito a mão não. Não tô confiante nesse SG aqui não. Coritiba e Corinthians, cara, Corinthians vem fazendo até bons jogos, fez bom jogo fora de casa, acho que tem um bom potencial, acho que é até levemente favorito contra a equipe do
contra a equipe aqui do Curitiba, então vejo potencial pro Pedro Raul, acho que vale a pena, tá? Matheus Bidu e Mateuzinho são ótimas opções para capitão diferenciado, principalmente o Mateuzinho, que tem feito grandes jogos e pontuado muito bem, inclusive em uma rodada foi até o maior pontuador do Cartola, e eu vejo assim, o Corinthians levemente favorito, tomaria cuidado aqui também para não pesar tanta mão, mas ainda assim, eu acho que 5, 6, 7 defesas do Corinthians já é o suficiente para você cercar bem e pontuar com bons jogadores no meio e ataque. Curitiba também montaria umas 3, 4 defesas aqui para poder cercar caso tenha um SG. Então vejo o Corinthians realmente aqui favorito para esse jogo. E aí, fechando a rodada, Botafogo enfrentando o Atlético Paranaense. Botafogo, cara, é uma grande incógnita, tá? O técnico foi mandado embora, a gente não sabe como é que vai se portar e eu vejo o Atlético Paranaense levemente favorito, então montaria mais defesas do Furacão, tá? Então olho no Viveiros, olho no Leozinho, que são os caras que vêm se destacando pelo lado do Atlético Paranaense, tá bom? Gilberto também tá fazendo bons jogos, então vale a pena ficar de olho de repente até para um capitão aí em um time aleatório que você vai montar com a zaga do Furacão. E aqui pelo lado do Botafogo, cara, é o Danilo, talvez aqui o Matheus Martins, mas aí realmente o Botafogo vai precisar mostrar mais, tá vindo muito mal. Hoje tem um jogo pela Sul-Americana onde tá praticamente eliminado, então vamos ver como vai se portar. Mas realmente vejo o Atlético Paranaense favorito, montaria mais zagas do Atlético Paranaense para tiro curto, beleza? Então, galera, é basicamente isso aqui, tá? Já analisamos os times aqui, os jogos, tá bom? Apontei aqui os melhores, os mais favoritos aqui para segurar o SG e vamos lá então montar o nosso time para essa rodada. Antes de montar o nosso time, galera, eu quero te convidar para as nossas ligas, tá? As inscrições estão abertas para as ligas aí de tiro curto, tá? Liga de 1, 2 e 5 reais. Não perca tempo. O link vai estar fixado no primeiro comentário lá no Rodada 10. Nossas ligas da nossa própria página, tá bom? Então, ó, liga de 1, 2 e 5 é fácil, prático. Só você clicar aí no link, cair na página. Caso você precise, você faz o cadastro lá rapidinho pra gente poder pagar você, né? Com a sua chave Pix aí. Caso você fique campeão, então faz o cadastro rápido, deixa lá direitinho. Depois você monta o time, coloca lá na liga, já era bem rápido. Não tem mistério nenhum, tá? É como ali no Catimba, qualquer outra plataforma aqui de liga de Cartola, beleza? Não tem nenhum mistério. Qualquer coisa você pode me chamar no privado, o link do nosso WhatsApp de ligas está aqui na descrição do vídeo, beleza? E claro, o link para nossa página também está no primeiro comentário fixado. Não perca tempo, coloca o time logo cedo, que aí depois você monta o seu time bem tranquilamente, aí sem precisar ficar correndo no final, na hora que o mercado estiver fechando, beleza? Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui na nossa IA, o que ela tá falando sobre SG, vamos colocar aqui nos jogos, galera, e ó, os melhores SGs que a nossa IA coloca são do Atlético Paranaense, do Bahia, cara, contra o Vitória, olha só, do Corinthians, do Atlético Mineiro, a maioria fora de casa, tá, ó, do Palmeiras também, do Red Bull Bragantino, do Santos aqui, ó, do Fluminense, tá, então realmente aqui tá bem diferenciada a nossa IA com os SGs. Por quê? Porque os últimos jogos, alguns desses times aqui não vinha bem. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem rápido para vocês. O Fluminense tá sendo a sensação agora, mas muito pela classificação e o último jogo que fez contra o Palmeiras. Mas não vinha numa sequência boa, por isso que caiu aqui para baixo aqui como um bom SG. O Flamengo também vinha tomando gols aqui, o confronto é difícil contra o Cruzeiro, tá? Santos, por exemplo, também é um time que toma muitos gols. Inclusive, o Viveiros mitou muito contra o Santos fora de casa, mas ainda assim é um bom SG, só não tá nos top 1, tá bom? Então, realmente aqui nossa IA tá colocando esses SGs aqui como melhores para rodada. Jogo para mais de um gol, Palmeiras, ó, muito bom aqui, então vale essa aposta nos atacantes. Bahia também, jogo para mais de um gol. Atlético Paranaense, Santos, jogo para mais de um gol. Então realmente aqui vemos jogos aqui interessantes. Caso você ainda não tenha a nossa IA, é só você se tornar membro do nosso canal, que você vai poder ter a nossa IA totalmente na faixa, gratuito. Torne-se membro, me chama no privado, que eu te mando o link da IA e claro, te coloco no grupo exclusivo de membros. O botão de seja membro tá bem aqui embaixo. Você olha aí embaixo aí nos comentários, sobe um pouquinho, você vai ver ali. Torne-se membro, é só se tornar membro, me chamar que eu te mando aí a nossa IA e te coloco no grupo exclusivo, onde tem lives exclusivas, tudo lá, só pra quem é membro Black, beleza? Então tá aí, galera, eu não vou ficar enrolando muito aqui, tá bom? Porque senão o vídeo vai já tá um pouquinho longo, né? Não quero que fique tão longo assim, então eu vou montar um time bem rapidinho, fechando a defesa, tá? A gente já analisou os jogos, então acho que não vai ter mistério. Defesas que eu gosto pra rodada aqui, galera, são a do Fluminense, gosto muito também da defesa do Palmeiras pra essa rodada, do Santos, eu acho que é uma defesa muito boa também pra gente ficar de olho, eu acho que as top mesmo são essas, tá? As outras são mais defesas em apostas, beleza? Nesse time aqui, galera, eu vou fechar a defesa simplesmente do Palmeiras, tá? Apesar que o Palmeiras vem tomando alguns gols, mas eu acho que contra o Vasco, jogando em casa, e depois da classificação do meio da semana, jogando muito bem defensivamente, acho que tem forte chance do Palmeiras segurar esse SG em casa, beleza? Então eu vou montar toda a zaga e já volto com meio campo e ataque. Então tá aí, galera, ó, já montamos a defesa, eu coloquei Gustavo Gomes e Alexandre Barbosa, acho que essa vai ser a dupla de zaga, tá? Mas vou deixar ali o Murilo na reserva, caso tenha alguma mudança, tá bom? Então,
Nossa defesa tá indo com Carlos Miguel, Gustavo Gomes, Alexandre Barbosa. Eu coloquei o Bernabé porque o Giai tá em dúvida. E assim, é até bom porque o Bernabé tá jogando de atacante, vai que ele imita na rodada e os Palmeiras segura o SG, rapaz. Aí a gente tem uma defesa aqui monstra, viu? Então vou deixar o Bernabé aqui como lateral e aqui fecha com o Piquerez e o Abel Ferreira. Vamos passar pro meio de campo. Aqui no meio de campo acho que não tem mistério. O Neymar, difícil de deixar de fora, é um cara que entrega, pô, a pontuação média do Neymar de 13,35, a média dele, tá? Então é um cara que tá fazendo aí acima de 15, 20 pontos toda hora, então difícil de deixar fora. A média do Arias também é de 13,20, outro cara que não dá pra deixar fora, então vou colocar já ele aqui no nosso time. Aí sobra essa terceira vaga, tá, galera? Gosto do Rodrigo Nestor, acho que é um nome interessante. A dobra com o Barreal do Santos, acho que vale a pena também, tá bom? Gosto do Danilo do Botafogo, troca de técnico, de repente aí pode se destacar, então acho que é um nome muito bom pra rodada também, beleza? Matheus Pereira é outro nome absurdo pra essa, acho que tem um bom potencial pro Matheus Pereira, e eu ficaria de olho aqui, galera, de repente aqui num João Cruz da equipe do Atlético Paranaense, tá? É um nome também interessante. Como eu falei, o Hércules corre por fora também é interessante pra rodada, mas eu vou fazer uma apostinha aqui nesse meu meio de campo, tá? O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar Danilo do Botafogo, apesar de ser um nome muito caro, muito forte, eu não sei, talvez eu vá com ele, talvez não, tô meio na dúvida, mas por enquanto vamos deixar o Danilão aqui, tem um bom potencial pra rodada, acho que vale a pena, vamos ver se as nossas cartoletas vai dar, mas por enquanto estamos fazendo essa aposta no meio de campo. Vamos passar agora pro nosso ataque. Aqui no ataque, rapaziada, temos bons nomes pra rodada, tá? Mas, sendo bem sincero, eu acho que não dá pra correr muito disso aqui não, tá? Flaco Lopes e Vitor Roque. Esses dois nomes aqui são muito, muito bons pra essa rodada. Acho que tem um bom potencial pra ambos aqui, tá? Outros nomes que eu gosto também pra essa rodada. Pedro é nome excelente, eu acho que vale a pena, tá? Viveiro, jogando fora de casa, acho que também tem um bom potencial. Luciano e Hulk também vale a pena. E o Samuel Lino do Flamengo. São grandes nomes pra essa rodada, tá bom? Outro nome que eu acho interessante é o Coelho, da equipe do Atlético Mineiro, Canóbio do Fluminense e o Caleri do São Paulo, que será o nosso terceiro atacante. Vou fechar com o Caleri, quero ter alguém de São Paulo contra a Chape, tá? Caio Jorge poderia entrar muito facilmente no nosso time, ou como reserva de luxo. Gabigol também poderia entrar aqui facilmente como reserva de luxo, ou até como titular, tá? O René, o Arthur são nomes também que eu gosto pra rodada, acho que tem um bom potencial. O Túlio Eduardo, cara, que tá com uma média de 7 pontos, é muito interessante contra essa zaga do São Paulo, tá bom? Que não passa muita confiança. E o Leozinho da equipe do Atlético Paranaense, que se destacou num jogo fora de casa contra o São Paulo, e de repente pode ser uma boa também pra essa, beleza? Eu acho que basicamente para atacantes é isso aqui, tá? Vamos agora montar o nosso banco de reservas e já voltamos com o nosso capitão e o nosso reserva de luxo. Então é isso aí, galera, esse aqui é o nosso time número 1 para a rodada 24 aí de Cartola FC, time tiro curto, e eu quero lembrar vocês que lá no Instagram a gente solta esse time aqui atualizado, tá? Amanhã ou no sábado a gente solta esse time aqui atualizado. Esse aqui foi da última rodada, ó. Você vê que a gente colocou aqui a equipe do Atlético Paranaense e também do Internacional, né? Então segue a gente por lá que qualquer mudança será feita lá no nosso Instagram, tá bom? Black Nerd FC. E dá essa moral pra gente bater aí os 5 mil novos seguidores, beleza? Dá essa força pra gente, vai lá no Instagram, tá bom? Então é isso, galera. Nosso time ficou com Carlos Miguel no gol, Gustavo Gomes, Alexandre Barbosa, Bernabé e Piquerez nas laterais. Meio campo, Arias, Neymar e Danilo. E no ataque, Caleri, Flaco Lopes e Vitor Roque, beleza? Coloquei o Flaco de capitão e o Gabigol aqui como luxo, beleza? Vamos agora mostrar pra vocês como ficou montada a nossa segunda opção de time tiro curto pra rodada 24. Antes de mostrar pra vocês como ficou montada a nossa segunda opção, quero te convidar para as nossas ligas, né, galera? Liga Tiro Curto aí com as inscrições abertas 1, 2 e 5, não deixa pra última hora, coloca o time agora, porque depois é só montar o time tranquilo e aí você não tem que ficar fazendo aquela correria. Aí você vai, não consegue colocar o time na liga, mita na rodada e vai falar, poxa, se eu tivesse colocado, eu tinha mitado. Então já coloca o time lá, é de 1, 2 e 5, não é muita coisa, então coloca o time lá, a disputa é muito grande, a premiação tá top demais, muita gente tá vindo aí atrás das ligas, então coloca lá, já logo cedo, que aí você garante a sua vaga, beleza? Link vai estar fixado no primeiro comentário, tá bom? Então é isso, a nossa segunda opção do time tiro curto. Eu vou ser clubista. Essa rodada você clubista. É muito bom quando você é clubista, né? No Cartola tem a possibilidade de ser clubista, né? Fluminense vem bem, tem um jogo favorável, tem chance de SG. Então, tô indo com Fábio no gol, Ignacio, Thiago Silva, Samuel Xavier e René. No meio campo eu tô indo com Arias, Barreal e Neymar, dobrando o meio campo. Meu Neymar é o meu capita. No ataque, Samulino, Hulk e Flaquito. E no banco de reservas eu tô indo com Carlos Miguel, Luan Cândido, Murilo, Hércules e Canóbio, tá bom? De reserva de luxo, beleza? Então é isso, galera. Videozinho time tiro curto aí,
rodada de número 24. Já se inscreva no nosso canal, deixa o like que ajuda demais, participa das nossas ligas, tá bom? Assine a Cartomante, esse site que eu tô usando aqui é da Cartomante FC, então tem o link aí pra você assinar a Cartomante, coloca o cupom BLACKNET pra ganhar 10% de desconto, pra você ter todos os seus times aqui, ó, como é que é? Tranquilo aqui, ó, você cadastra todos os seus times, é só mudar aqui que você tem os seus times todo cadastrado, então é muito mais fácil para você escalar. Então, o link da Cartomante tá na descrição do vídeo. Torne-se membro do nosso canal, o botãozinho Seja Membro tá aí para você ganhar a nossa Black IA totalmente gratuita. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe a todos nós, uma boa sorte na rodada e tchau!